Boa noite, graça e paz, povo de Deus amado. Mais um dia, mais uma gravação, mais um vídeo. Então, eu já te convido, curte esse vídeo, se inscreve no canal, fortalece. A gente precisa do seu like, a gente precisa do seu comentário para poder crescer e alcançar mais e mais pessoas através, da internet, através levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, tá bom? Então, seja muito bem-vindo no canal e fortalece aí, curte, comenta, compartilhe com seus amigos e vamos fazer esse canal crescer, e alcançar mais e mais vidas para a glória de Deus, ok? Então tá, esse é o terceiro vídeo e em algum momento já não vou mais conseguir contar. A proposta é essa, trazer 3 vídeos por semana e trazer reflexões da palavra de Deus para as nossas vidas. E hoje a gente vai falar sobre feminilidade, a natureza da criação da mulher, tá bom? Então nós vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Fica comigo até o final, tá bom? Eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado e abençoada, tá bom? Vamos lá? Então, em Gênesis 2, versículo 18, Deus disse o seguinte: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E a gente vai ficar nesse versículo. Isso é Deus falando sobre a criação da mulher, tá? Deus formando a mulher como auxiliadora. Então, assim, primeiro a gente precisa entender o que significa a palavra auxiliadora, né? Auxiliadora é aquela que auxilia, é aquela que ajuda. E o próprio Deus, ele vai trazer essa característica dele para dentro da mulher. Como assim? Quando Deus ele se coloca como auxiliador, ajudador no caso do povo de Israel, e aí a gente conhece, é muito comum no nosso meio, Ebenezer, né? Então, assim, lá em Êxodo 18:4 e também Deuteronômio 33:7, o próprio Deus ele se coloca nessa posição de ajudador do povo de Israel. Então, assim, o que a gente pode observar? Que a palavra auxiliador, ela não se aplica com inferioridade, porque Deus traz essa característica na criação. Então, assim, no momento que Deus fala sobre a criação da mulher, ele já traz essa característica. Então, a gente não tem que aceitar a palavra auxiliadora ou ajudadora como uma palavra pejorativa ou de um valor menor. Então, assim, um valor inferior. Então, assim, a gente não pode aplicar a palavra a alguém de menos valor porque ele assume esse papel, né? Então, por que assumir ou atribuir à mulher um valor menor, sendo que por competência da palavra auxiliadora? Na verdade, não. Na verdade, a palavra auxiliadora, a característica de ser auxiliadora, ela vem carregada de valor porque é uma característica do próprio Deus. O próprio Deus se coloca como auxiliador, como ajudador do seu povo. E isso não faz Deus menos Deus porque ele nos auxilia, porque ele nos ajuda. Muito pelo contrário, né? Quando a gente fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o meu auxílio, meu refúgio bem presente na hora da angústia. Então, assim, Deus é o nosso auxiliador, Deus é o nosso ajudador. E por que quando a gente atribui isso à mulher, essa característica à mulher, ela é no sentido pejorativo?
Então, isso é uma disfunção, isso é um engano, isso é um erro. Porque se nós desqualificamos a mulher pela sua característica auxiliadora, nós estamos desqualificando o próprio Deus, porque essa característica é divina. E Deus atribui essa característica à mulher. Então, a mulher como auxiliadora, ela é definida por Deus como com outras várias características, né? E Deus ele vai desenhando e delineando o papel da mulher e a sua importância. E na verdade, assim como a deturpação das características masculinas, né? Eu até citei no vídeo anterior, por conta do pecado também houve deturpação das características, né, femininas a partir da presença do pecado. A sociedade ela foi invertendo os valores. E aí eu vou citar para vocês várias características que o próprio Deus ele atribui à mulher. Nesse momento que ele começa, né, em Gênesis 2, 23, 24, ele vai trazendo várias características da própria mulher, né, Gênesis 1, 27, 28, então a gente tem vários versículos e que atribuem várias características, tá? Então a gente vai ver a mulher como amiga mais próxima do homem, vai ver como parceira, são as características que Deus traz para a mulher, né? Companheira, como conforto, lá em Gênesis 2, 23, 24, diz o seguinte: e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Tá? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se uma só carne. Então, assim, o que a gente percebe isso? A gente percebe o companheirismo, a amizade, porque se o homem deixa o seio da sua família, né, e a mulher também, e se unem em uma só carne, então agora eles são companheiros. Companheiro é aquele que anda junto. Amigo é aquele confidente, aquele que tá sempre, que você pode contar o tempo todo. Parceiro é aquela pessoa que comunga das mesmas atribuições, das mesmas bênçãos e também das mesmas dificuldades que você. E essas são as qualidades e as características que Deus atribui à mulher. Uma parceira, uma amiga, uma companheira. Ela é confortadora, é a mulher que traz conforto, né, ao homem, é a mulher que traz encoraja, né? Ninguém poderia encorajar e inspirar mais do que a sua própria mulher, que foi criada para esse fim. Então a mulher ela foi criada para esse fim, com essas características, com as características de inspirar o homem, de encorajar, ela é uma varoa valorosa, pois do varão foi tomado. Ela é digna de ser honrada. Ela é idônea é de quem não se tem nada, nenhum dolo para se falar. Então, assim, a mulher ela foi criada igualmente ao homem, à imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus ele fala, ele cria homem e mulher à sua imagem e semelhança, tá? Nunca foi uma ideia tardia criar a mulher, porque a sociedade ela foi distorcendo. Não, o homem foi criado primeiro e a mulher foi criada depois, e depois que Deus... Não, Deus já tinha criado todos os animais, macho e fêmea. Então, assim, você acha que Deus iria errar nisso? Em criar o homem sozinho? Não, desde o princípio, Deus ele tinha a intenção de criar a mulher. Mas para tudo, Deus tem um propósito, né? O homem ele foi criado do pó, planejado e criado fisicamente, emocionalmente, socialmente, espiritualmente. Mas desde a criação do homem, Deus, ele já planejava a criação da mulher. Mas ela não seria tomada do pó, e sim
da costela do homem. Por quê? Para que eles fossem como iguais, como companheiros. Não é aquele que está à frente ou aquele que está atrás. Sabe? Certa vez eu ouvi assim, eu não sei como é que se deu essa história, mas pelo que eu ouvi, né? Eu li que o ex-presidente dos Estados Unidos estava num restaurante, né? O Barack Obama e a Michelle Obama. E o garçom veio servi-los, né? Veio servi-los. E nisso houve aquele clima todo estranho. E depois que o rapaz saiu, ela explicou para ele, né? Para o seu esposo, que na época era o presidente dos Estados Unidos. Talvez você já tenha ouvido essa história. E aí ela fala, olha, ele é um ex-namorado meu da época do colégio. Ele sorriu e disse assim, nossa, se você tivesse casado com ele, você hoje seria a esposa do garçom. Aí ela sorriu de volta e falou assim, não, meu bem, se eu tivesse casado com ele, ele seria o presidente dos Estados Unidos. E aí o jornal não fala, né? As revistas não falam mais nada. Talvez, provavelmente, a história tenha se encerrado ali. Por que eu tô citando isso para vocês? Quando Deus ele tem um propósito para o casal, certo? Então, assim, Obama ele foi infeliz de dizer que ela só era esposa do presidente dos Estados Unidos única e exclusivamente por ele, tirando dela o mérito de estar junto, de sonhar junto, porque eu tenho certeza que essa mulher, ele não veio de uma família muito rica, então ela estava com ele desde o começo da trajetória, né? Acredito que a primeira vez que ele pensou em ser presidente dos Estados Unidos, ela deve ter falado para ele, poxa, investe mesmo, você consegue. Então ela tem parte na construção da carreira dele. Então ele foi muito feliz de dizer isso. E ela, por sua vez, ela disse que ele seria porque se ela tinha incentivado o Obama, né, a correr em direção ao seu sonho, a estudar, a buscar, a crescer, ela teria a mesma capacidade de fazer isso se fosse outro homem. Por quê? Porque a característica dela era de incentivar, como, né, as características que nós falamos aqui. Ela é uma característica de parceira, de amiga, de companheira, de confortadora. Quantas vezes, né, os esposos eles estão frustrados porque eles não conseguem alcançar a carreira almejada ou a situação financeira familiar. E aí a mulher ela tem que confortar, ela tá ali do lado, encorajando, não, olha, não tem problema não, dessa vez não deu certo, mas a gente vai tentar de novo e de outro jeito. E ela vai inspirar. Então, quando a Michelle ela fala isso pra ele, ela quis dizer o seguinte pra ele, olha, sabe, se eu fosse esposa de outro homem, eu seria parceira, amiga, companheira, confortadora, encorajadora, inspiradora, eu teria o meu valor, eu seria digna, eu seria idônea. E eu incentivaria ele, se esse fosse o sonho dele, de ser presidente dos Estados Unidos. Entende? Então, assim, foi por isso que lá atrás Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Entendeu? Porque seria mais difícil. Eu não sei qual é a sua carreira hoje, mas eu sou empreendedora e assim, por diversas vezes o que eu ouço são críticas. São pessoas dizendo que é difícil, que eu não vou conseguir, que esse meio tá saturado, que é para pessoas mais novas, que é para pessoas mais bonitas e que isso e que aquilo. E assim, o meu esposo, ele tá do meu lado, me incentivando, falando assim, olha, calma, tenha paciência, tem pouco tempo, as coisas vão acontecer. E de contrapartida, em outros momentos, esse é o meu papel, de dizer para ele assim, olha, a gente vai conseguir, a gente, né, já chegou até aqui, a gente já fez tanta coisa junto, já superou tanta dificuldade, já superou tantos desafios,
esse, sabe, foi por esse motivo que Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, sabe? Ele traz na comunhão do casal, sabe, a perpetuação da nossa espécie. É na nossa comunhão que a gente gera uma vida. Então se sinta valorosa, se sinta importante, se sinta única, porque Deus deu a você a capacidade de gerar. É uma outra característica que Deus nos deu, sabe? E que veio dele, é uma característica de Deus gerar vida, porque é através da criação de Deus. Ele soprou nas nossas narinas, ele soprou no homem o fôlego de vida. E hoje eu e você temos, como mulheres, temos a capacidade de gerar vida no nosso ventre. É uma característica divina, sabe? Através da sua vida, Deus vai trazer uma nova geração para este mundo. Sabe, Deus, na criação do homem, ele já planejava a família. Ele já planejava a família desde os primórdios, desde lá de trás. E nesse plano de criação de família, a criação da mulher sempre esteve incluída. Deus, ele não criou a mulher para uma satisfação do homem, mas ele cria a mulher e a caracteriza para uma complementação. Homem e mulher se tornarão uma só carne. Sabe, a criação da mulher foi minuciosamente planejada e amada por Deus. E por isso, sabe, o meu e o seu valor, a minha e a sua singularidade. Você precisa entender que Deus, ele planejou você, não para estar abaixo, nem para estar acima, mas para andar, sabe, ao lado. Essa é uma característica sua. Sabe, é uma característica sua de ser parceira, de ser inteligente, de ser amiga, de ser companheira. Você não está errada em ser isso, porque foram essas características que Deus colocou em você. Errada está a sociedade em diminuir, menosprezar. Errado foi a sociedade durante muitos anos em subjugar a mulher como um ser que precisava ser dominado, que precisava ser fragilizado, que precisava ser diminuído. Foi a sociedade durante muitos anos que por conta do pecado deturpou, destruiu, distorceu a visão de Deus sobre a feminilidade. E ainda hoje, a própria mulher se coloca no papel de denegrir a sua imagem quando ela se presta a assumir um papel como muitas melodias, e se é que a gente pode chamar de melodias, de menosprezo, de desqualificação. Ah, Thalita, você quer dizer que os direitos que o homem tem... Não, o homem não deveria agredir o seu corpo e o seu físico através da promiscuidade, e eu não vejo benefícios em a mulher se colocar nesse papel também. Ah, mas se o homem pode pegar uma, duas, três, a mulher também pode. Não, nem o homem, não é uma questão de poder. A palavra de Deus diz que tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, assim, sabe, por que denegrir o meu corpo? Por que você se prestar a um papel promíscuo
promíscuo, de subserviência, de objeto sexual. Ah, não, ninguém tá me pegando, não. Eu que tô pegando. Gente, isso é uma ignorância. Isso é uma ignorância. Isso é uma distorção de valores. Isso é uma distorção da visão da palavra. A promiscuidade ela é errada para o masculino e para o feminino. E você, mulher feminina, sabe, na natureza da sua criação, não foi criada para se subjugar a valores sociais. A modinha social, isso é uma modinha. Sabe, você não foi criada para ir na onda dos outros. Porque a onda do feminismo é que se o homem pega, a mulher também pega. Se o homem faz, a mulher também. Isso não é igualdade. Tá errado o machismo, tá errado o feminismo. Feminismo é a valorização da mulher enquanto ser. É direitos, quando a gente fala de direitos iguais, a gente está falando de direitos sociais, direitos jurídicos, direitos econômicos. Então, assim, o homem tem direito de votar, a mulher tem direito de votar, o homem tem direito de trabalhar, a mulher tem direito de trabalhar, o homem pode comprar uma casa, a mulher pode comprar uma casa, o homem pode comprar um carro, a mulher pode comprar um carro. O homem pode criar um filho sozinho, a mulher pode criar um filho sozinha. Essa igualdade é necessária. Mas que igualdade estamos falando? Ah, porque o homem pode se deitar com 200 mulheres, a mulher pode se deitar com 200 homens. Sim, muito bem, passe, muito legal. Faça isso e você leva a 200% de chance de você adquirir uma DST. Você adquiriu uma gravidez indesejada. E isso eu tô falando fisicamente. Espiritualmente, laço de alma, transferência de demônio, pecado. Pecado, pronto, acabou. Vamos. Liberdade de expressão, concorde você comigo ou não? Biblicamente falando, o homem deveria esperar para o casamento e a mulher também. Não ficar se deitando e se aproveitando do marido. Porque cada vez que você se relaciona com um homem que não vai ser o seu marido, você está se relacionando com um homem que vai ser marido de outra pessoa. Cada vez que você, homem, se relaciona com uma mulher que não vai ser sua esposa, você está se relacionando com a esposa de outra pessoa. E isso é adultério. Isso é promiscuidade. Isso é lascívia. Isso é pecado. Se você que está me assistindo, você não concorda, te respeito. Biblicamente falando, é assim que funciona. Mas o que eu estou falando para você, mulher, que me vê, que me ouve neste momento, é que a sua feminilidade, as características que Deus incutiu na criação do seu ser, elas são importantes e são valorosas. Você é única. Você tem o seu valor. E se você não vive, não desenvolveu algumas dessas características, você está sendo disfuncional. Se você não é uma pessoa parceira, auxiliadora, ajudadora, uma mulher, tá? Amiga, companheira, confortadora, encorajadora, inspiradora, valorosa, digna e idônea, você está vivendo na disfuncionalidade das suas próprias características. Simples assim. E eu te incentivo a buscar desenvolver cada uma dessas características que Deus criou semelhante a Ele para você. Então, assim, eu espero que você tenha entendido, né? Se não entendeu, coloca aí nos comentários, quem sabe a gente pode, né, conversar sobre isso em outro momento, ou até no próximo vídeo. E eu quero orar por você que me ouve, por você que está aí neste dia, nesta tarde, nesta noite, em qualquer parte deste planeta, me ouvindo. Eu quero orar por você, mulher.
Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar cada uma dessas mulheres que estão vendo este vídeo, ouvindo em qualquer tempo e espaço. Deus amado, o Senhor nos criou com características lindas, maravilhosas e importantes, e que ao longo dos anos, Senhor, elas foram desqualificadas e muitas vezes até destruídas das nossas vidas, Pai. E eu peço que o Senhor restitua cada uma dessas qualidades a cada uma dessas mulheres que me ouvem. Que o Teu Espírito Santo vá de encontro a cada uma delas, curando seus corações, Senhor. Manifesta as qualidades divinas que o Senhor planejou para cada uma de nós e nos faz mulheres mais e mais abençoadas e curadas, para que nós possamos também levar a cura aos nossos lares, em nome de Jesus. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe grandemente.